Olá, meus amores, a paz do Senhor, minha gente! E hoje estamos aqui para mais uma aulinha. E o tema da aula de hoje é... A conversão de Paulo. Isso mesmo, será que você conhece a história de Paulo? Não? Então você vai aprender hoje. Começaremos a nossa aulinha lendo a palavra. Você tá aí com sua Bíblia? Vai buscar a Bíblia, vai, vamos esperar um pedacinho. Achou a Bíblia? Glória a Deus, você achou a Bíblia. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, que diz: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Agora, o nosso momento de oração. Feche seus olhinhos e repita junto com a gente. Tia Jaine vai orar. Então, vamos lá para a oração. Feche seus olhinhos e vamos iniciar. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, muito obrigado muito obrigado pelo dia de hoje, pelo dia de hoje, que o Senhor que o Senhor aplique essa aula no meu coração. no meu coração. Abre minha mente Abre a minha mente para que eu possa aprender os teus ensinamentos. os teus ensinamentos. Desde já, Te agradeço por tudo. agradeço por tudo. Amém. Amém! Hoje vamos aprender sobre a história de Paulo, que também se chamava Saulo. Ele se chamava assim antes de aceitar Jesus. Ele era um judeu, um religioso muito importante, e ele não gostava dos cristãos. Ele prendia homens e mulheres com algemas e levava eles presos para as prisões. E por conta disso, muita gente corria para outras cidades com medo dele. Mas Saulo, sabendo disso, resolveu levar perseguições dos cristãos a outras cidades, a fim de pegar eles e levarem presos para Jerusalém. Então ele precisava de uma credencial, que é uma ordem para que, se ele encontrasse cristãos, tanto homem como mulher, levassem preso para Jerusalém. E Saulo, durante a viagem, dia após dia, debaixo de um sol escaldante, ele viu de longe a cidade de Damasco. Porém, aconteceu uma coisa que ele não esperava. De repente, um brilho que veio do céu ficou em volta dele. Então ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Então levante-se e vá até a cidade, e ali dirão a você o que fazer. E o pessoal que estava com Saulo, que ajudava ele a prender os cristãos, não puderam fazer nada, porque eles só ouviam a voz, mas não viam nada. E Saulo levantou do chão e abriu os olhos, porém ele não via nada. E os homens que viajavam junto com ele pegaram ele pela mão e levaram ele até a cidade de Damasco. E lá em Damasco, Saulo ficou 3 dias sem ver nada. E nesses 3 dias ele também não comeu nem bebeu nada. Mas lá em Damasco tinha um seguidor de Jesus, chamado Ananias. E Ananias teve uma visão, na qual o Senhor chamava Ananias, e ele lhe respondia: Aqui estou, Senhor. E o Senhor mandava que ele se aprontasse e fosse até a rua do meio, na casa de Judas, e procurasse um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. E Ananias lhe respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de suas maldades que ele tem feito em Jerusalém. E agora ele veio para Damasco com autoridade para prender todos aqueles que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu quero que esse homem trabalhe para mim, a fim de que ele fale sobre o meu amor aos não-judeus e a todos os reis de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo o que ele há de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs sua mão sobre Saulo e disse. E Ananias então começou a falar: Saulo, meu irmão, o Senhor que me enviou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco.
ele me enviou aqui para que você possa ver de novo e seja cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, uma coisa como uma escama começou a cair dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Então ele se levantou e foi batizado, e comeu alguma coisa e ficou forte como era antes. E Saulo ficou alguns dias em Damasco, e ele desde já imediatamente começou a falar do amor de Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. E todos que ouviam Saulo falar isso ficavam admirados e perguntavam: não é esse homem que em Jerusalém estava prendendo e matando todos os cristãos? Não foi esse homem que veio aqui para prender e levar todos os cristãos até os chefes de sacerdotes? Mas as mensagens que Saulo falava eram tão poderosas e as provas que eles falavam que Jesus era realmente o Messias eram tão fortes que os judeus não tinham o que falar e ficavam só observando. Deus, através de seu Filho Jesus, resgatou e perdoou todos os pecados de Saulo e mudou seu coração e o seu nome de Saulo para Paulo. Isso para que ele fosse um grande pregador da palavra de Deus. Agora, uma breve revisão do que a gente acabou de estudar. A nossa história fala de um personagem, Saulo. Saulo era um religioso muito poderoso e ele não gostava dos cristãos, ele perseguia e matava os cristãos e por isso as pessoas corriam para outras cidades com medo dele. E Saulo, sabendo disso, resolveu expandir e levar as perseguições para outras cidades. Mas para isso ele precisava de uma ordem do responsável, do sacerdote, para que pudessem pegar os cristãos, homens ou mulheres, e levassem presos para Jerusalém. Mas no meio da sua viagem, no caminho da cidade de Damasco, uma luz brilhou muito forte no céu e ficou toda em volta de Paulo, e uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo respondeu: quem é o Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus que você persegue. Então Saulo ficou cego, porque a luz foi tão forte que os olhos dele não suportou. E o Senhor continuou dizendo: segue em diante, vai para Damasco, que lá você vai saber o que fazer. E Deus falou com Ananias que ele fosse até Saulo e orasse por ele. E depois de 3 dias que Saulo estava naquela cidade, ele estava cego, lembra? E aí, então Ananias foi, orou em Saulo e na mesma hora ele foi batizado e ele voltou a ver. Agora Saulo é um daquelas pessoas que pregam o evangelho às pessoas que não conhecem o evangelho, né? Que não conhecem o amor de Jesus. Saulo continuou alguns dias em Damasco e as pessoas que eram judeus começaram a perguntar: ei, esse homem é aquele mesmo homem que estava matando os cristãos em Jerusalém, que veio para cá com a autoridade de prender os cristãos e levar para Jerusalém presos? Então Deus mudou toda a história de Saulo, não é? Antes ele perseguia os cristãos, depois ele se converteu e ele foi perseguido. E Deus mudou toda a sua vida, mudou ele de perseguidor para ser perseguido. Também mudou o seu nome e perdoou os seus pecados. O nome dele antes era Saulo e quando ele aceitou Jesus, o nome dele mudou para Paulo. E Deus mudou toda a vida de Paulo. Antes ele era uma pessoa bem diferente do que ele se tornou quando aceitou Jesus. E ele foi um discípulo e depois um apóstolo muito bem conhecido e ganhou muitas almas para Jesus. E o que a gente aprende com toda essa história? Devemos ver como Jesus transformou a vida de Paulo, né? Pegou um homem que era perseguidor do evangelho e transformou ele em uma pessoa cheia de amor pelo evangelho. Aquela pessoa que espalha o amor a todas as pessoas, né? Essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre a conversão de Saulo, tá certo? Um cheiro e tchau, tchau!